Olá, estamos começando mais uma conferência da série Pensadores para o projeto Biblioteca Digital Multimídia. Para a palestra de hoje, contamos com a presença do professor Júlio Pinto, que vai falar sobre o pensador Charles Sanders Peirce. Júlio Pinto é PhD em Semiótica pela Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos, pós-doutor em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Portugal, professor de Semiótica da PUC Minas, autor de dezenas de artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior e dos livros The Reading of Time, Berlim, Nova York, editora Mouton de Grotier, 1989, 123 da Semiótica, Belo Horizonte, editora da UFMG, 1995, O Ruído e Outras Inutilidades, Belo Horizonte, editora Autêntica, 2002. Como o tema pede um tempo maior, nós vamos fazer essa videoconferência em duas partes. Você confere agora a primeira parte. Caso você tenha alguma pergunta, você pode mandar um e-mail para videoconferencia@virtual.pucminas.br. Repetindo, videoconferencia@virtual.pucminas.br. Professor, um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Olá. Esse pensador que nós vamos discutir hoje, e eu quero fazer uma apresentação dele muito mais em termos do conteúdo que ele nos propõe, do que dados da vida dele. Naturalmente, que aliás foi uma vida muito interessante, mas o Charles Peirce nasceu em 1839 e morreu exatamente em 1914, portanto, uma vida bastante longa, como podem perceber, e ele começou a sua produção com menos de 20 anos de idade, e essa produção foi vastíssima. Eu dou-lhes alguns números só para que vocês tenham uma ideia da fertilidade da mente deste pensador americano. Ele publicou vários trabalhos em vida. Esses trabalhos publicados compõem cerca de 12 mil páginas, que são 24 volumes de 500 páginas cada. Mas ele deixou também cerca de 80 mil páginas manuscritas, e se pensarem que cada 2 páginas manuscritas dariam uma página impressa, nós ainda teríamos cerca de 80 volumes a publicar desse pensador incrivelmente fértil. Portanto, qualquer coisa que nós dissemos a respeito dele será apenas muito parcial e, portanto, passível de crítica, como, aliás, qualquer coisa que acontece na filosofia e na semiótica. Ele é conhecido principalmente pelas suas obras sobre lógica, sobre filosofia da ciência, sobre filosofia da linguagem e pragmática, era o nome que ele dava, no geral, à sua teoria. Ele chamava de pragmaticismo, para diferenciar do pragmatismo, que se associa a Dewey e a William James, mas essa pragmática tem um viés que depois nós vamos ver, é um viés bastante ligado à ideia de linguagem. A isso tudo nós podemos dar o nome de semiótica, e possivelmente é essa palavra que eu vou usar com mais frequência durante essa conversa que nós vamos ter aqui. Portanto, nós vamos centrar. Ele publicou também astronomia e física e matemática, ele era matemático, mas nós vamos concentrar mais nessa área da filosofia da linguagem. E, como eu falei, esse nome genérico que ele dá ao que ele pensa, é o nome de semiótica, é a visão que ele tem de uma lógica. As pessoas chamam essa semiótica de várias coisas, chamam isso de ciência, chamam de teoria, chamam de doutrina. Há algumas pessoas que chamam mesmo de corpus teórico sobre as representações. Na verdade, eu gosto de pensar que não é nada dessas coisas. A semiótica é uma forma de se olhar o mundo. A semiótica, possivelmente, essa filosofia do Peirce,
essa forma lógica, que não é tão lógica assim, que aliás nos confunde muito, porque por lógica a gente entende um princípio quase matemático, de asserções e de comprovadamente verdadeiras sobre o mundo, mas eu tendo a pensar que isso é muito mais um ponto de vista, um jeito de olhar. E é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui. Trabalhar pensando em termos de ponto de vista, pensando em termos de como que é que nós percebemos o mundo e como nós nos comunicamos com esse mundo, para o mundo, com o mundo, etc. O centro de toda essa teorização, de todo esse pensamento, é algo a que nós podemos dar um nome genérico de representação. As representações, que também podem ser chamadas de signos, elas são coisas que eu gostaria de ver aí o próximo slide, são coisas que estariam no lugar de outras coisas. E por estar no lugar, a gente não quer dizer simplesmente que substitui, a gente não quer dizer simplesmente que tapa, pelo contrário, essa coisa que está no lugar da outra não tapa a coisa no lugar da qual ela está, né? Mas qualquer coisa que esteja no lugar de, para mim ou para nós, na semiótica, significa qualquer coisa que represente, qualquer coisa que faça referência a alguma coisa, ou que manifeste alguma coisa, ou que faça aparecer qualquer coisa, ou que me faça pensar em alguma coisa, ou que me faça sentir qualquer coisa, qualquer outra coisa. Mas é sempre em algum aspecto, porque nada está no lugar de nada em todos os seus aspectos. Eu posso dizer, por exemplo, que um giz, um pedaço de giz, está no lugar do professor, mas certamente não no lugar do professor. Ele só está no lugar do professor em um único aspecto do professor, que é o uso dele no quadro. Só isso, né? No mais, a menos que o professor, e costuma acontecer, seja também insípido e inodoro, aí talvez seja mais características do professor que estariam sendo representadas pelo giz. Mas, normalmente, o giz é só um pedacinho de uma representação que vale no lugar do professor naquele contexto em que se faz a referência a. Assim como um embaixador é um signo do país dele e vai assim por diante. Então, se, para mim, uma nuvem me faz lembrar chuva, ela está fazendo referência à chuva. E ela está no lugar de chuva que eu suponho virá, mas que ainda nem veio. Mas pode ser que aconteça. Então, ela está no lugar de uma ideia de algo assim. Então, se nós pudermos pensar bem, nós vamos ver que o signo é a matéria mesma com que nós fazemos a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem é toda composta de coisas que estão no lugar das outras coisas. A nossa linguagem, se eu estou falando aqui com vocês agora, eu estou usando uma série de palavras que são só isso. São só sons e coisas que aparecem escritas aí na tela. E essas coisas estão no lugar de certas outras ideias, porque não são nem coisas mesmo, são outras ideias. E, portanto, eu estou compondo com essas representações aquilo que está me permitindo conversar com vocês aí, que é exatamente essa linguagem. E essa linguagem, portanto, é composta, a matéria dela são essas representações abstratas, coisas que estão no lugar das outras coisas e que não são, em virtude de estar no lugar delas, as coisas no lugar das quais elas estão. Desculpe essa linguagem confusa, mas tem que ser assim. E o que seria uma linguagem? O que nós pudermos ver aí nesse slide, a linguagem é um sistema de signos, portanto, é um conjunto de signos, que se destina ao estabelecimento de certas conexões, de certos vínculos com o mundo e com as pessoas no mundo e com as ideias do mundo, com base na troca de informações exatamente sobre esse mundo. Portanto, quando eu falo de signo, eu faço questão de reforçar isso, eu não estou falando só das palavras, naturalmente. Mas, quando eu digo qualquer signo, eu estou dizendo realmente qualquer signo. Eu estou dizendo que podem ser imagens, podem ser sons, podem ser palavras, gestos, postura, objetos do mundo, um cheiro, um sabor, uma memória,